Olá, meu nome é Marissa e esse vídeo é para caso você tenha interesse em saber o que uma mestranda em física faz no dia a dia. O projeto é na área de física de neutrinos. Mais especificamente, ele está relacionado à análise de dados de um experimento chamado ProtoDUNE, que tem lá no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o CERN. Esse experimento é um experimento de teste para as tecnologias que serão utilizadas no experimento DUNE, que está sendo construído no Fermilab, nos Estados Unidos. E dentro desse experimento, eu estou analisando os dados relacionados à luz de cintilação emitida quando um neutrino passa pelo detector. Então, meu projeto está relacionado à detecção de fótons provenientes de eventos de neutrinos. Eu estou fazendo uma série de vídeos curtos aqui no canal explicando o que são neutrinos, como detectá-los, como produzi-los, para que eles servem. Mas, basicamente, neutrinos são partículas elementares na física de partículas. Então, naturalmente, nós temos um interesse em estudá-los, porque nós queremos saber como que a natureza funciona no seu nível mais fundamental. Então, quais são as características dessas partículas fundamentais, como elas interagem, porque essas partículas fundamentais são os blocos que constroem o nosso universo. Então, naturalmente, nós queremos estudá-los. Mas, além disso, os neutrinos são particularmente legais, porque eles são mensageiros de eventos de supernova, eles nos indicam o que está acontecendo dentro do Sol, o que está acontecendo dentro da Terra e muitas outras aplicações. Eu decidi seguir para essa área principalmente por causa de um trabalho que eu fiz na disciplina de Introdução à Física de Partículas durante a graduação. Nesse trabalho eu estudei os experimentos de física de neutrinos e me interessei muito. E na mesma época eu conheci a minha atual orientadora. Quando eu conheci a minha orientadora, eu perguntei para ela o que ela fazia, como que era o dia a dia, como que realmente eram os experimentos de neutrinos. E isso foi muito bom, porque despertou em mim o interesse de fazer aquilo que ela estava fazendo. E esse é um dos motivos pelo qual eu criei o canal, para mostrar o meu dia a dia, porque talvez você se interesse pelo mestrado em física e pela área de física de partículas, física de neutrinos. Quando você conversa ou vê o que a pessoa da área está fazendo, fica mais fácil decidir se é aquilo que você quer ou não. Durante a minha graduação, eu tentei fazer atividades, matérias em várias áreas da física, justamente porque eu queria ver em qual delas eu me encaixava, qual delas eu achava mais legal. E acabou dando certo, porque numa dessas eu fiz essa matéria de introdução à física de partículas e fiz esse trabalho em física de neutrinos. Então essa exposição a várias áreas é uma coisa muito positiva ao meu ver. Bom, então esse é meu segundo semestre no mestrado, infelizmente as férias acabaram, mas estou muito animada. Semestre passado eu fiz 2 disciplinas, que foi Mecânica Quântica 1 e Partículas Elementares 1. E esse semestre eu também estou fazendo 2 disciplinas, que é Mecânica Quântica 2 e Teoria Quântica de Campos. Eu estou especialmente animada para Teoria Quântica de Campos, mas estou um pouquinho preocupada com o quão difícil é a matéria, mas muito animada também. E a minha estratégia é basicamente estudar o livro-texto antes das aulas, porque aí eu posso já levar as minhas dúvidas, e também porque me ajuda a concentrar na aula. Se eu me distrair um pouco, eu não fico tão perdida, porque eu já vi aquilo antes. Essa foi a minha estratégia no semestre passado e deu certo, então eu vou tentar repetir. Bom, então vamos ver o que eu fiz essa semana. A primeira parada foi na biblioteca, para pegar os livros que eu vou usar esse semestre. Em Mecânica Quântica 2, nós estamos usando esse do Sakurai, que eu gosto bastante. E em Teoria Quântica de Campos, eu estou usando esse do Maggiore, que é um livro muito bom, eu já usei anteriormente para estudar uma parte de teoria de grupos. E também esse do Schwartz, que eu estou gostando bastante. O mestrado geralmente dura 4 semestres, e nos primeiros semestres a gente se concentra mais nas disciplinas que nós temos que cursar. Então eu realmente estou passando mais tempo estudando para as disciplinas, mas tento tirar alguns dias para trabalhar nas coisas do meu projeto. Quando eu digo que infelizmente as férias acabaram, eram férias das disciplinas, porque eu fico querendo que chegue as férias para eu ter tempo para trabalhar mais no meu projeto.
Nas segundas e quartas, de 10 a meio-dia, eu tenho aula de Mecânica Quântica 2. E também segunda e quarta, de 2 às 4, eu tenho aula de TQC. Porém, nessa semana especificamente, eu não tive aula de TQC, então aproveitei para adiantar as matérias. Depois da aula, eu encontrei o Guilherme, meu colega de sala, e a gente colocou o papo em dia e também planejamos algumas coisas para o semestre. E fomos pro bandejão, e esse nugget de frango estava simplesmente maravilhoso. Terça-feira foi um dia mais parado. Nas terças eu não tenho aula e nesse dia especificamente tinha uma alerta de tempestade e realmente no dia anterior tinha chovido muito. Então eu decidi estudar em casa mesmo. E eu considero essa rotina do mestrado flexível, contando que você vá bem nas disciplinas, faça os trabalhos do projeto e tudo mais. Então é flexível. Você pode organizar seu tempo e organizar a sua rotina. E eu gosto bastante disso, sou muito grata. Nesse dia eu não filmei tanta coisa, porque eu fiquei mais sentada na frente do computador mesmo, estudando, e não tinha tanta coisa legal para gravar. Quarta-feira eu fui para aula de quântica. A aula acaba meio-dia, então geralmente esse horário o bandejão tá bem cheio. Aí eu vou para a sala, estudo um pouquinho. Nesse dia eu estudei um pouco de francês, até dar 1 hora e o bandejão ficar mais vazio. Adiantei as matérias que eu estou fazendo. Então, lendo o livro-texto antes das próximas aulas, que aí depois sobra mais tempo para eu fazer os exercícios. Porque os exercícios e tentar explicar, tentar resolver problemas com o que eu aprendi é a parte que mais me faz gravar o conteúdo e realmente entender. Então, essa parte de ler o livro-texto antes é mais para se familiarizar com o que vai ser dito na aula e formar uma base para o conteúdo que vai vir.
Quinta-feira geralmente é o dia em que eu mais faço coisas do projeto. Estou estudando C++ e esse framework de análise de dados próprio do CERN, que é o RUT. E estou fazendo um projeto prático que minha orientadora me passou, utilizando então essas duas coisas, C++ e RUT. Aí basicamente o que eu fiz foi rodar esse código várias vezes, tentando aprimorá-lo, tentando fazer ele ficar mais eficiente e analisar os dados que saíam. Quinta-feira também é o dia da reunião do Grupo de Física de Neutrinos da Unicamp, o GFAM, onde a gente discute novos artigos e assuntos da área de Física de Neutrinos. Então, minha semana variou entre criar e rodar códigos e estudar para as disciplinas que eu estou fazendo. Nesse dia, lá na sala, também teve uma discussão sobre multiverso e depois nós fomos no shopping.